No seu dia mais normal, você tá lá, todo acabado, trabalhando na CLT. No outro, você tá dentro do núcleo da Terra, numa espécie de mundo fictício muito louco, tentando encontrar uma saída pro mundo normal. Tudo isso acompanhado de uma loira islandesa e teu sobrinho, que por sinal também quer dar uns pegas nessa loira. Esse moleque é um safado. Viagem ao Centro da Terra 2008 foi um filme que eu cansei de assistir na TV. Todo canal de televisão da época reprisava esse filme umas 200 vezes por semana. E eu adorava esse filme, ainda amo ele pela nostalgia, principalmente pela dublagem. Husavik. Não. Grundahal. Não. Dando um pequeno resumo dele, Trevor, um cientista estadunidense, vai até a Islândia em busca de sensores sísmicos com seu sobrinho Sean e uma loira chamada Hannah, onde os três acabam presos numa caverna, encontrando por acidente o caminho para o centro da Terra, dando de cara com coisas e criaturas inacreditáveis. Ai, que medo! Eu não tenho senso crítico pra falar mal desse filme, tá? Por mais idiota que pareça, a criança em mim que viu esse filme umas 400 vezes jamais permitiria que eu viesse aqui pra falar mal dessa obra de nostalgia. Obrigado, SBT. Então senta aí que eu vou contar tudo pra vocês. Nossa. Tá bom, hein, filho? Dá a mão aí. Tá bom? Trevor, um professor da escola, dessa escola aí que vocês estão vendo, que tá fazendo seu trabalho normalmente, recebe a notícia que os laboratórios do seu irmão Max serão fechados em breve. Irmão esse que desapareceu há uns 10 anos. Será que ele achou o cigarro ou será que foi encontrado esquartejado como normalmente acontece com todos os homens? Logo depois vemos ele chegando em casa e recebendo os recados de sua cunhada que vai levar o sobrinho Sean pra passar 10 dias com ele. Sobrinho esse que passa a vibe de garoto marrento e estranho dos anos 2000. Junto do sobrinho dele veio uma caixa com coisas do irmão Max que tava desaparecido e provavelmente foi fatiado por um grupo desconhecido. Tá, parei de fazer graça, tá? E nessa caixa veio um livro com anotações do irmão Max, feitas no mesmo ano em que ele desapareceu. Anotações essas que vêm de sensores sísmicos espalhados por todo o mundo. O Trevor analisa as anotações e descobre que um de seus sensores sísmicos disparou na Islândia, ficando com as informações exatamente iguais ao ano em que o Max partiu pra investigar e desapareceu. E aí ele vai fazer o mesmo pra tentar descobrir o que aconteceu com o irmão dele, né? Eu tentei não ser um nerd da porra pra explicar isso. Enfia tudo isso aí que eu falei no cu, tá? Ele vai até a Islândia pra procurar o mesmo que o Max, tá? Uma possível entrada para o centro da Terra. Vamos todo mundo concordar que o nome desse filme poderia ser facilmente O Cu do Mundo? Que parece loucura, mas eles acreditavam nisso. Literalmente existe uma entrada pra Terra Oca. Terra, na verdade, não é plana, né? Ela é oca. E pensar que hoje em dia as pessoas acreditam que a Terra é uma chapa flutuante no espaço. Ela é oca. Ele fala pro Sean que vai mandar ele de volta pro Canadá, mas ele fala que vai junto nessa. E aí os dois seguem voo até a Islândia, decifrando as anotações do livro, onde eles acabam por encontrar o nome de um cara chamado Sigurjón Sverrisson, dono de um suposto instituto de vulcanologia progressiva. Então a primeira parada vai ser encontrar esse cara que, diga-se de passagem, morreu. Depois de encontrar o suposto instituto, que na verdade nem existe, é só uma cabana no meio do absoluto nada, Instituto de Vulcanologia Progressiva. Eu falei que eu ia encontrar. É mentira. conhecemos uma moça chamada Hannah, filha do tal Sigurjón Sverrisson, que já bateu as botas. Eles batem um papo ali sobre o livro e sobre o que foi escrito nele por um cara chamado Verne e das pessoas que acreditavam nele, né, que elas se chamavam Vernianos. E aí então o Trevor explica que ele veio até ali pra encontrar o sensor sísmico que disparou a uns 30 quilômetros ao norte da montanha. E coincidentemente a Hannah é guia das montanhas e fala que pode levar os dois até o sensor, cobrando uma taxa de 5 mil por dia, né? Coisa baratinha. Por hora. Quer dizer, por hora. Subindo a montanha, vemos que tanto o Trevor quanto o Sean estão querendo dar uns pegas na loira. O Sean com 13 anos, mas que se foda, não importa, meu amigo. Deu mole, era dentro. Olha lá, os caras subindo o morro de pau duro. Chegando no sensor, que tava emperrado, começa a chover e cair raio pra todo lado. O sensor tava parecendo um para-raio, essa porra. E aí eles são obrigados a correr pra uma caverna, onde eles acabam presos e quase soterrados. Muito massa você pagar 5 mil por hora pra quase morrer. O único jeito foi entrar a caverna dentro pra descer por um buraco imenso na mesma proporção do ânus de uma atriz pornô, acender um sinalizador numa caverna cheia de magnésio e quase matar todo mundo na explosão, passar por uma mina abandonada e quase morrer de novo na colisão contra uma parede. E depois de tudo isso, o Sean ainda chega falando: "Uau, isso foi incrível, a gente quase se matou." Sim, Sean, eu também tinha um tio muito bom na roleta russa, ele perdeu uma vez só. O carrinho abre um buraco diretamente pra um tubo vulcânico lotado de cristais valiosos. O Sean, que não é besta, começa a passar a mão em tudo, até o chão de moscovita abaixo deles começar a rachar inteiro, fazendo os três caírem sem parar nesse buraco sem fundo aí. Eu saí pra tomar um café e quando voltei os três ainda estavam caindo. Buraco mais profundo que esse aí, só o da tua mãe. Por muita sorte, eles caem numa espécie de bolsão de água super roteirizado, onde a Hannah quase se afoga, mas tá tudo bem, eles conseguem sair vivos e chegarem no centro da Terra. O tipo de situação que eu morreria fácil. Na verdade,
eu tinha morrido na queda. E aí então nos é apresentado o centro da Terra, com criaturas pré-históricas, cogumelos gigantes e até uma espécie de sol gasoso. Ah, então eles encontraram o paraíso subterrâneo, mais ou menos, assim, mais ou menos mesmo. Explorando mais o lugar, eles encontraram antigos equipamentos das pessoas que encontraram esse lugar antes deles, que todos pensavam ser o Lidenbrock do livro. Só que um tempo depois a Hannah encontra uma garrafa com o nome escrito Max. E aí agora sabemos o que aconteceu. Ele também encontrou esse mundo, mas não conseguiu sair. E aí então vemos eles fazendo um pequeno funeral ali, todo dramático, onde o Trevor lê uma cartinha de despedida que o próprio Max deixou no acampamento. Na verdade era um diário, né? Mas foda-se também. Bom, e nessa carta aí ele dizia que trocaria tudo isso pra ver o Sean crescer e dar todo aquele carinho de pai. Então por que que tu veio pra literalmente explorar o cu do mundo e deixou o moleque lá esperando? Bom, pelo menos ele não foi encontrado todo fatiado como de costume, né? Aqui entramos no problema do filme. O Max estava planejando uma fuga pra superfície se baseando em tudo que foi dito no livro, já que era real, né? Eles não podem ficar nesse mundo por muito tempo porque a temperatura pode chegar a 95 graus, ou seja, todo mundo vai morrer assado. Se fossem 3 pessoas do Nordeste era suave, só que não é o caso, eles precisam fugir. E aí o plano era atravessar esse oceano subterrâneo até um geyser que vai expulsar eles pra fora. E eles têm no máximo 72 horas pra sair antes que todo mundo conheça o Piauí. Não dava pra contornar, então o melhor jeito seria construindo uma jangada. Outro momento que eu simplesmente aceitava a morte. Eu não conseguiria fazer isso. Então foda-se, eu vou morrer aqui. Eles começam a construir um barco, uma jangada pra fugir. E antes de sair, o Trevor integra... Antes de sair pro mar, o Trevor entrega uma bússola que pertencia ao pai dele, o Max, que ele só vai perder no meio do caminho, então não vai servir pra bosta nenhuma. Enfim, eles terminam a jangada com uma vela pra puxar eles bem rápido. Repito, eu morreria na praia, minha burrice me mataria muito fácil numa situação dessas. E aí eles vão erguer a vela e seguem viagem pelo mar, numa cena que até hoje me faz pensar: e se a Terra realmente for oca? Não, eu só sou um idiota mesmo. Mas e se for? Mas aí tem um sol dentro da Terra, né, pô? No meio do mar, eles são pegos por uma chuva bem forte, mas não só isso, eles são atacados por um bando de piranhas comedoras de bundas. E aí eles começam a dar porrada nelas. E aqui chegamos na cena mais absurda desse filme. No literal centro da Terra, o Sean recebe uma ligação da mãe dele no meio da trocação. Um celular deu sinal a 5.000 quilômetros de profundidade. Pra isso, só sendo um Nokia pra ter sinal do cu do mundo. Só que daí vem uma piranha comendo Nokia. Essa aí morreu, certeza. É capaz desse Nokia ainda existir até hoje. Só que além das piranhas, começam a vir um monte de bicho pescoçudo que, por sorte, só queriam os peixes. E aí eles conseguem desviar a rota pra fugir pra longe. E logo depois de fugir, o vento sopra muito forte e a Hannah não consegue segurar a vela. O Trevor vai ajudar e o Sean tenta segurar sozinho a vela, mas ele é puxado pra muito longe, sendo separado do grupo e jogado na casa do senhor caralho. Eu teria morrido aqui mais uma vez. Não dá, gente. A minha burrice é meu limite. Todos eles vão em uma direção diferente. O Sean vai parar numa praia junto de um passarinho com RGB. E os outros vão parar em outra praia procurando pelo Sean. Todos eles vão dar uma de Dora Aventureira agora. Raposo, não pegue! O Sean vai ter que atravessar um campo magnético, pulando em pedras flutuantes, quase morrendo no processo. Eu morreria aqui mais uma vez. Eu teria me cagado todo, escorregado na bosta e caído buraco abaixo. Mas ele consegue passar indo diretamente para uma caverna de dinossauros, para minutos depois ele ser perseguido e quase devorado por um. Enquanto isso, esses dois aí estavam continuando, né? Eles continuaram avançando em procura do Sean, que essa hora já deve estar todo cagado. Eles passam por um buraco de plantas carnívoras com vida própria, e aí partiu, sai no soco com um bando de plantas. A Hannah é capturada, o Trevor vai saindo no braço com as plantas e consegue salvar ela. Tipo aquele cara saindo na porrada com um campo de girassóis. Rola. Eles continuam avançando caverna dentro até o Trevor decidir procurar pelo Sean sozinho, mandando a Hannah encontrar o geyser e depois encontrar com eles dois. Se juntos vocês quase morreram, imagina separado. Nesse meio tempo, o Sean tá fugindo do dinossauro e se enfiando num buraco. Parece um dinossauro. Até o Trevor chegar e abrir um buraco na parede na base da paulada. Uma força bruta mesmo. Abrindo um buraco pro Sean fugir e daí pernas pra que te quero nessa porra, né? E aí então o Trevor leva o bicho direto pra uma moscovita e derrubando ele na casa do caralho. Ele não caiu por muito pouco. Se fosse eu, né, teria morrido, obviamente. Enfim, os dois chegam no rio pro geyser, mas a água tava fervendo, literalmente. Só que chega ela, a Hannah, que vem pelo rio na cabeça de um dinossauro nas águas fervendo. Eles descem o rio, só que a água acaba e eles ficam presos no tubo vulcânico. E a lava abaixo deles tá subindo muito rápido. Ou seja, agora deu caralho mesmo, viu? O único jeito foi explodir a parede com o sinalizador usando o magnésio pra fazer a água cair e o geyser jogar eles pra fora. Com muita ajuda do roteiro, eles conseguem fazer isso.
teoria eles deviam ter morrido no impacto, mas essa cabeça aí devia ter virado algumas boas vezes. Mas como eu disse, não ouso falar mal desse filme. Você também não vai. Como ousas falar mal de Viagem ao Ânus da Terra? Com tudo isso, eles vão parar no Monte Vesúvio, na Itália, destruindo a plantação de uvas de um senhorzinho aí. E aí, então, o Sean vai entregar um dos diamantes que ele pegou lá dentro como forma de pagar pelo estrago, né? E assim, ele coletou alguns bons quilos de diamante. Ou seja, o cara tá rico. E no final, o Trevor ainda deu uns pegas na loira, velho. Olha que depois de chegar em casa, o Trevor vai até o escritório dele pra jogar na cara do Alan que não precisa mais se preocupar com o laboratório do Max. Que agora ele tá procurando o próprio prédio. O cara saiu vivo, rico, com uma loira e ainda veio jogar na cara. Você pensa que é só isso? O Sean ainda levou aquele passarinho RGB pro mundo normal, que simplesmente vai embora, velho. Do nada, foda-se. Terminando assim um dos filmes mais nostálgicos de todos. Eu sei que hoje em dia esse filme pode não parecer muita coisa, só que pra mim era o auge do Absolute Cinema quando criança. Revendo hoje eu não consigo falar mal dele, mesmo que ele seja assim, bem tosquinho às vezes. Ainda é um bom filme, é um filme divertido e que se salva pela nostalgia, pelo menos pra mim. Bom, esse aí foi Viagem ao Ânus da Terra, o filme. Espero que vocês tenham gostado de relembrar essa pedrada. Ah, mas eu nunca vi. Pau no seu cu. Me segue no Insta se você quiser. Eu vou embora agora, tenho coisas pra fazer. Eu sou o Nise e até breve.